Do salário mínimo para US$ 300 por dia. Não foi sorte. Ela passou por traumas na CLT, abandonou projetos, quase desistiu. Mas entrou na Channels, voltou pro jogo e venceu. Hoje, com 4 canais monetizados, ela vive 100% do YouTube e fatura em um mês o que não ganharia em 2 anos de CLT. Como ela faz isso? Tá começando mais um Channels Cast. Senhoras e senhores, eu com muito prazer que eu apresento a vocês Michele Andrade. E aí, minha amiga, como é que você tá? Tudo bem? Oi, Gui, estou muito bem. Obrigada por me chamar, porque desde quando eu entrei para Channels, eu fico me imaginando assim, o ano inteiro, passei o ano inteiro me imaginando fazendo Channels Cast. E hoje eu quero muito compartilhar minha história para inspirar outras pessoas e também, né, para que eles possam aprender com os meus acertos e com os meus erros também. Muito bom, essa energia que a gente gosta. Gente, a Michelle é uma aluna nossa da Channels, querida beça, muito engajada, sempre falando com a gente na sala de conquista, nas lives que a gente faz, sempre compartilhando, né, as conquistas dela, os insights que ela tem. Ela está sempre marcando presença lá. Ela é muito querida não só pelo nosso time, como pelos nossos colegas alunos também. E aí eu quero saber quem é a Michelle Andrade antes de conhecer YouTube, de conhecer Channels. Eu quero saber a sua história pregressa, o background, lá de trás. Pode falar com a gente? Posso. Nossa, então, eu, né, cresci numa família onde minha mãe e meu pai, eles sempre, é assim, eu passei minha vida toda com eles ganhando um salário mínimo. Então a gente sempre sobreviveu, né, com aquele salário. Nunca me faltou nada, mas também eu nunca tive alguém assim pra, nossa, aquela pessoa consegue ganhar mais do que 5, mais do que 10 mil, sabe? Eu nunca tive ninguém próximo assim. Então esse valor pra mim era assim, impossível. Eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar um valor tão alto, sabe? E, assim, depois dos 18, eu comecei a trabalhar e eu também trabalhava, assim, com atendimento ao público, né? E sempre ganhando um salário mínimo. Então, eu trabalhei em lanchonete, trabalhei como telemarketing, trabalhei como caixa. Aí, eu até tinha falado para você, né, que eu tive um último trabalho como CLT, que esse trabalho foi, assim, o estopim, foi aquilo que me fez tomar a decisão de que eu nunca mais na minha vida queria trabalhar como CLT. Porque aquilo me traumatizou tanto de uma forma. Porque eu sou uma pessoa assim, eu tenho um pouquinho de vergonha, né, de me comunicar, e eu sou mais introvertida. Então, isso não me impede de trabalhar, isso não me impede de fazer o que eu quero. Eu vou lá e faço com medo mesmo, sendo uma pessoa introvertida e tímida. Só que eu também sou uma pessoa meio ansiosa. E essa situação que aconteceu nesse último trabalho, ele me atacou mais ainda a ansiedade, a ponto de eu não conseguir mais me imaginar me comunicando, tendo que atender pessoas ou tendo que lidar com pessoas, sabe? Foi uma situação assim, eu trabalhava sozinha numa sala e era para negociação de dívidas, entendeu? Então a pessoa, ela já tá meio assim, não tá querendo conversar com você, ela tá brava com o que tá acontecendo ali, porque ela tá numa situação difícil. E eu fazia muito atendimento pelo WhatsApp. E eu trabalhava sozinha nessa sala. Era um espaço onde era cedido para uma empresa terceirizada. Então não tinha ninguém ali da minha turma, assim, sabe? Era tudo distribuído por regiões. E a minha chefe também ficava em uma outra região. Então eu tinha que lidar com tudo sozinha. Aí chegou um episódio onde chegaram duas pessoas, uma moça que precisava negociar a dívida dela e um homem, que eu não sei o que, que ele era dela. E eu tava conversando com ela, só que ele começou a interromper ele não deixava ela falar. E aí chegou um momento em que ele não deixava eu falar. Então ele tava gritando, ele tava sendo grosso, assim, e eu tava sozinha naquela situação que eu não sabia lidar. E aí chegou um momento em que eu comecei a ficar tão ansiosa que meu coração tava assim, ó, com minha mão gelada, minha voz trêmula, eu quase chorando na frente dele, porque ele tava agindo comigo daquela forma. E ele percebeu isso e ele se aproveitou ainda mais para me ofender, sabe? Então chegou no ponto a começar a me ofender naquele momento. E aí, enfim, acabou aquela situação, ele saiu da sala, assim, batendo o pé, assim, com a moça, sabe? E eu tive que ir pro banheiro chorar, porque eu fiquei, assim, muito mal mesmo, assim, foi uma coisa... Não tinha ninguém para me defender, eu tava ali sozinha, sabe? E depois eu fiquei mais um tempo nesse trabalho, porque eu precisava ficar até uma data que eu tinha estipulado. Só que toda vez que aparecia alguém na minha sala, eu começava a ficar muito nervosa. Eu já achava que aquela pessoa ia chegar lá para me xingar, sabe?
Então eu chorava porque eu não queria trabalhar mais, eu não aguentava mais aquilo de ter que lidar com aquela situação. E quando eu saí do trabalho, eu decidi que eu ia tentar achar qualquer coisa que fosse home office, porque eu não queria mais lidar com aquilo, sabe? Então eu tentei de tudo, assim, eu fui atrás, pesquisar na internet como fazer, como trabalhar pela internet, né, como todo mundo faz. Aí eu tentei algumas coisas, estudei day trade também, eu não sei se você sabe como é que funciona, mas eu fiquei lá operando na bolsa, sabe, no mini índice. Você não Ganhei, dormia. não dormia. Eu ficava assim, eu comecei a estudar isso, e só que, tipo assim, eu ganhava e perdia. E aí eu vi que aquilo ou você estuda muito e faz um planejamento para você conseguir ganhar na bolsa, ou você perde tudo. E aí eu comecei a ver casos de pessoas assim que perderam tudo. Venderam casa, venderam carro, sabe? Tipo, todo o dinheiro que tinha no banco, a pessoa tacou lá no mini índice, na bolsa, para operar, para fazer day trade e perdeu. E aquilo começou a me assustar, porque eu não ia fazer aquilo, sabe? Eu não ia. Assim, o medo de perder é muito forte e isso acaba com a pessoa, não tem como. E é um emocional, sabe? Você coloca lá, você coloca uma entrada e aí você vê que o negócio tá caindo, você começa assim, nossa senhora, você começa a puxar o stop, sabe, para baixo, assim, e cada vez mais você vai perdendo mais e mais e mais. Então eu falei assim, não tem como fazer isso. E eu não fiquei operando de verdade na bolsa, eu fiquei estudando, porque tem um simulador, sabe, onde você consegue ir estudando, simulando numa conta fictícia. Eu não fiz essa loucura de perder o meu dinheiro. Mas enfim, eu vi que não dava certo. Aí eu fui procurar outra coisa, até que eu encontrei um trabalho meio freelancer, assim, de edição de vídeo. Então eu comecei a editar vídeo. E aí eu comecei a editar bastante, tinha bastante demanda na época, né? Fiquei um bom tempo editando e tal. Só que chegou um momento em que eu não estava ganhando o suficiente para me manter. Aquilo não ia me permitir ter uma vida assim, por exemplo, com o meu namorado, sabe? Que a gente queria se mudar, que eu tinha comentado com você. Não tinha como. E aí eu comecei a procurar outra coisa. E aí apareceu um anúncio para mim no Instagram que não era do Cassiano, não era. Era de um outro curso que também falava sobre o canal Dark. E aí eu comprei esse curso, que era muito baratinho, assim. Era um curso que não chega nem aos pés da Chegos, não chega, sério. Era o básico do básico do básico do básico. Só que eu sou muito, muito grata por essa pessoa que fez esse curso, porque eu comecei a acompanhar ela no Instagram, e o Instagram, ele meio que assim, piscou uma luzinha, sabe, do algoritmo dele, falou, essa pessoa que está interessada no canal Dark, vou mandar o conteúdo do Cassiano para ela. E aí foi assim que eu conheci o Cássio. Aí eu comecei a acompanhar ele, comecei a assistir todas as lives, tudo, tudo, tudo. E como eu peguei ele lá no comecinho, acho que foi de 2024, né, que eu falei para você no início, eu peguei assim, eu comecei a acompanhar ele em dezembro até janeiro, aí depois eu entrei para Channels, né? E ele tava assim numa época onde que ele usava aquele óculos dele e É. ele pegava muito pesado, assim. Ele falava umas coisas que assim tocava a gente na dentro aqui, a gente ficava até assim meio incomodado, sabe? Só que isso eu sou muito grata pelo Cássio ter feito isso, porque foi isso que me fez me mover, sabe? Ele falava umas coisas assim na lata mesmo, ele não tava nem aí. Era do tipo, você tem que sair dessa posição de vítima para você conseguir fazer alguma coisa na sua vida, sabe? E hoje o caso ele tá mais suave, ele tá muito de boa com o pessoal, porque não era assim, não. Mas foi muito bom mesmo, porque eu acompanhava tudo da Channels e o estopim mesmo para eu entrar na Channels, né, foi aquele famoso Channels Cast da Liege. E por isso que eu tenho um carinho muito especial por ela, assim, ela tá guardadinha aqui no meu coração, porque quando eu vi a história dela, foi assim, cara, é verdade, eu vou fazer isso. Porque se ela passou por tudo isso e mesmo assim conseguiu, sabe? Eu consigo também. Então eu vou fazer dar certo. E aí eu consegui entrar pra Champions. Muito bom, eu gostei que você, por mais que tivesse aí seus percalços, né? Você, por exemplo, falou que começou, quando você começou essa busca aí por um trabalho online, você começou, achou um curso, né, mais barato, mas você se sentiu grata mesmo assim, porque ele foi a porta de entrada. Eu gostei, Sim. essa seu ponto de vista aí, né, já muda tudo, o ângulo como você enxerga Uhum. as coisas, né? Bom, não é à toa que você está com os resultados que você tem, daqui a pouco a gente vai falar mais a fundo Uhum. sobre isso.
E sobre o caso, eu achei engraçado, né? O caso de óculos, já com a Aham, mala aqui no pescoço, incenso, e sim, mandando aqueles aham, papo reto, né? sim. Realmente ele despertou muita gente naquela época. Hoje em dia eu acho que ele está mais calmo porque ele vai casar, né? O Cássio está apaixonado, vai casar, então acho que Ah, não vai deve mais ser. nada. Sim. Mas nas lives que ele faz de lançamento, enfim, lives e aulas aqui, sempre tem a hora que eu falo, ih, é a hora do CAS. Que ele baixa Aham, aquele CAS lá e manda os papo reto, né? Que toca a gente, aham, desperta, né? Fala, mano, a gente tem que sair daqui onde a gente está. sim. E você, mais uma convidada também, que foi tocada aí pelo episódio da Liege, né? Episódio Uhum, poderoso, o Channels Cast da Liege, que até para esclarecer aqui para a galera que nos assiste, muita gente pergunta nos comentários, né, onde é que está o capítulo, o episódio da Liege. Tivemos alguns problemas em alguns episódios do nosso canal aqui. No entanto, ele não sumiu. O episódio da Liege, todo mundo pode conferir no nosso canal Channels Educação. Então, depois que terminar esse episódio aqui da queridíssima Michelle, só vocês entrarem, se inscrevam no canal Channels Educação e tá lá o Channels Cast da Liege, para vocês também poderem assistir. Mas depois que acabar isso aqui, porque a gente tem muita coisa boa para falar, muita inspiração para dizer. Então, beleza, Michele, você então começou, entrou na Channels, né? Tava ali já namorando o Cassiano, entrou na Channels no início do ano passado, né? isso. E você veio então a ter os seus verdadeiros resultados mais agora, depois de um ano, né? Bom, Sim. foi uma jornada e tanto, né? Um ano, muita gente desiste no meio do caminho. Como é que foi esse começo para você? Fala pra gente de dificuldades, de medos. Você chegou a falar para mim que chegou a ter um canal que estava batendo a monetização, mas você também desistiu dele. Conta pra gente a sua jornada da heroína. Então, eu comecei assistindo muitas aulas, acompanhando tudo. Aí eu criei meu primeiro canal, porque eu não tenho muito assim, ou eu crio e já começo, ou eu fico enrolando e vai levando pra frente, empurrando com a barriga, sabe? Então eu já quis logo começar e já praticar. Ao mesmo tempo que eu estudava, eu já ia praticando, sabe? Esse canal, nossa, eu fiz muita coisa errada nele. Eu fiz muita coisa errada. E assim, Fala aí eu pra escolhi gente o um que foi de nicho, errado. eu escolhi um nicho que ele não é assim um nicho muito fácil dependendo da pegada que você vai levar, sabe? Se você escolhe assim um caminho, você faz muito fácil. Se você escolhe um outro caminho, tem um caminho mais difícil, que é difícil assim, eu digo no sentido de edição. Então eu comecei a produzir para esse canal e eu escolhi um caminho mais difícil, que é a edição mais difícil. Eu escolhi uma edição super complicada. E aí, eu demorava muito para editar nesse canal. Muito assim, do tipo, sei lá, 3 dias para editar. Eu demorava muito para fazer roteiro, porque eu não tenho facilidade na escrita. Então, eu penei muito para fazer um prompt. Nossa, eu mudei tanto de prompt. Aí, que mais? Eu modelei errado. Procurei os canais, eu selecionei os canais, né, que eu queria modelar. E eu fui lá e quando eu fui fazer a thumb, por exemplo, não tinha nada a ver com os canais que eu tava modelando, sabe? Fiz completamente diferente. E aí, quando eu olho para trás, eu consegui enxergar isso. Mas naquele momento, sabe, você não consegue enxergar. Você acha que, nossa, eu vou fazer aqui porque essa thumb tá muito feia, então eu vou fazer melhor, eu vou colocar isso, vou colocar aquilo, vai ficar top. E ficou horrível. Foi muito ruim. E tanto que eu demorei muito para chegar em um certo nível de visualização e de inscritos. Eu fiquei com esse canal por uns 4 meses. Só que assim, eu não conseguia postar todo dia, porque como eu demorava muito na edição, muito no roteiro, eu postava no máximo 2 vezes na semana ou uma. Eu até falei na frequência porque eu não conseguia editar, sabe? Eu escolhi uma edição muito difícil. E eu gostava muito desse tema, só que eu gostava de assistir esse tema. Eu não gostava de editar esse tema, entendeu? Eu não gostava de fazer edição. Era muito chato, demorava demais. E eu só me toquei quando a gente estava participando do encontro do Discord, que inclusive participem, porque é muito bom, tem muito ouro lá. E o pessoal tava falando assim: ah, eu demoro 30 minutos para editar. Ah, eu demoro 15, eu demoro 10, eu demoro 5. E eu, caraca, mano, eu demoro 3 dias para editar o vídeo. Tem alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa muito errada. Esse foi, assim, o primeiro ponto. O segundo ponto foi que eu percebi que esse canal, eu não ia conseguir fazer outros canais com ele. Não ia conseguir fazer, sabe? Porque eu não tinha tempo. Eu demorava tanto e, literalmente, eu acordava, ia pro computador e fazia a edição dele.
e dormia, assim. Tipo, acordava, fazia edição, dormia. Não tinha tempo para fazer outro canal. E como eu estava aprendendo naquela época, então era tudo mais lento, assim, é mais devagar, sabe? Eu estudava, aí aprendi o prompt, aprendi a edição eu já sabia, porque eu já sabia mexer no CapCut. Era mais questão de prompt e mais a invenção de moda mesmo, assim, sabe? Eu quis inventar um negócio que não tinha necessidade. Fui por um outro caminho totalmente diferente, assim. E aí chegou um momento em que eu assisti, eu acho que o Channels Cast da Marina, sabe? Que a Marina conseguiu 100K no primeiro mês. Então, aí eu assisti aquele Channels Cast dela e ela tava falando sobre o canal dela. E ela tava falando que ela editava em 15 minutos. E eu comecei a. Aquilo começou a me incomodar demais, porque ela fazia muito rápido e eu demorava muito. E ela ganhou tudo aquilo. E tinha outra questão também, de que meu canal era BR. Então, Ah, assim, todo esse tempo que eu demorava editando, que eu demorava fazendo, que eu demorava produzindo, o meu canal ainda era BR, sabe? Eu não ia ganhar nada com esse canal. Eu ia estar sofrendo o dia inteiro para ganhar uma merreca se eu conseguisse monetizar. Então foi por isso que eu desisti desse canal. Eu sei que tem muita gente que pergunta assim: ai, como que eu sei se eu desisto do canal ou não? Eu tenho, assim, gente, é uma coisa muito pessoal de cada um, sabe? Só você vai saber quando você desiste do seu canal ou não. Só você vai conseguir analisar isso. Não tem como a gente pegar e te falar assim, ah, você tem que desistir se passar de X vídeos. Não, é só você. E eu analisei esses pontos assim. Eu era canal BR, não ia me pagar nada. Eu demorava muito na edição, não valia meu esforço, minha energia, meu gasto de energia. Eu fiz tudo errado nesse canal, então eu modelei tudo errado. E assim, eu já não estava mais gostando de fazer ele. Então, eu só larguei ele com mais de 2 mil horas e quase 900 inscritos. Aí eu larguei e fui começar outro. e esse seu canal era de qual nicho? Fiquei curioso agora. Eu vou falar o nicho, mas assim, quem estiver fazendo esse nicho não vai se influenciar pelo que eu tô falando. Você pode fazer de uma outra forma muito mais fácil. O que eu fiz foi completamente errado, que é o nicho de desenvolvimento pessoal. Eu escolhi aquela edição mais complicada que tem. Eu não sei se você já assistiu algum vídeo que tem uma edição assim, toda elaborada, cheia de elementos, cheia de imagens, cheia de vídeo, isso e aquilo. Eu demorava muito tempo para fazer isso, sabe? Aí eu só larguei mesmo. Confesso que fiquei surpreso, não imaginava que você falar de desenvolvimento pessoal. Realmente você escolheu uma edição bem difícil. Aham, sim. Mas Eu eu escolhi acho o mais que. difícil. Mas beleza, você estava começando também, aprendendo, né? Não Uhum, podemos ser tão pesados em relação a nós mesmos quando estamos começando. sim. Talvez o que mais quebrasse ali era o fato de ter sido português, né? Brasileiro, RPM dos mais baixos e tal. Mas enfim, você então, depois de 4 meses, né? Você então desiste desse canal, né? Uhum. E agora, o que que você estava sentindo na época? Estava inspirada, desmotivada, porque você continua, não desistiu, né? Não, eu não tava desmotivada. Quando eu decidi largar desse canal, eu já tava assim, entendeu? Foda-se, não quero esse canal mais. Eu vou fazer outro aqui. Eu já tava super animada para começar um outro canal, sabe? Que era um canal que eu tinha decidido fazer. Não é o canal que eu tenho hoje, mas é o mesmo nicho que eu tenho hoje. Porque eu também, assim, como que eu posso dizer? Eu fiz muita cagada nesse canal também, esse segundo canal, sabe? Que eu fiz. Mas aí eu escolhi o nicho gringo. Então eu fui fazendo. Nesse canal, nesse segundo canal que eu fiz 60 vídeos nele, postando todos os dias, e eu também desisti desse canal. Eu só deletei ele, mas eu fiz isso porque eu misturei muito subnicho, sabe? Eu escolhi um nicho e aí eu peguei subnichos assim, ó, dos extremos, tudo diferente, e fiz uma salada de frutas e joguei lá no canal, assim. E aquilo fez com que o YouTube meio que ficasse confuso com o que eu estava tratando no meu canal, qual que era o assunto. Então, meu canal não entregava de jeito nenhum. Eu não tive nada de impressão, assim. Eu tinha no máximo 3, 4, chegava a 20 impressões por dia, no total, não era por vídeo, sabe? Então, meu canal não entregava de jeito nenhum. E aí eu peguei e só larguei de mão e criei um outro canal. Boa. E aí, agora nesse terceiro canal, já é um dos canais que você tem até hoje, como é que foi? Esse seu segundo Esse canal aí, você também aprendeu muito com ele, né? Pelos erros e tal, acredito. Sim, eu aprendi com ele, só que eu ainda assim
cometi erros parecidos nesse canal que eu tenho hoje. Eu misturei, né, muito subnicho e também eu não modelava a thumb. Eu pegava a ideia, só que eu criava a thumb da minha cabeça, entendeu? Era uma coisa, eu não sei, eu tinha dificuldade de colocar na minha cabeça que a modelagem, assim, eu tinha medo de colocar uma palavra igual a outra thumb, achando que eu ia, sei lá, o YouTube derrubar meu canal, que eu ia levar um strike, que isso, que aquilo. Porque quando eu comecei a adentrar mais nesse nicho, o YouTube recomendava muitos nichos para mim, muitos. E aí eu via thumbs muito iguais. E eu comecei a ficar muito assustada, porque a pessoa pegava uma thumb e botava no dela. E aí, botava, e aí eu via aquilo assim, sabe, se repetindo. E eu falei, nossa, não consigo fazer isso. E aí eu tive uma resistência, assim. Tanto que eu só fui perdendo essa resistência quando eu fui vendo que o que eu estava fazendo não estava dando certo. Então, eu vou fazer o certo agora, que é o que a Tia nos ensina, né? Não tem porquê, sabe, ter medo da modelagem, porque eu não vou estar copiando. Eu só vou pegar os principais pontos, assim, que foi o que eu fiz para recuperar o canal que eu tenho hoje, porque eu fiz também muita coisa errada nesse canal. Entendi. Então, vamos lá. Depois de dois canais que não foram para frente, você então continua, não desiste, né? Continua criando canais. Uhum. E um desses canais que você cria, então, é o canal que você tem até hoje, que é o canal da Galinha dos Ovos. Sim, E como é que foi, então, esse processo de você monetizar esse canal que você está até hoje e que você também, depois dele, criou mais três, né? Que hoje você tem quatro isso. canais. Então, Aham. vamos falar agora dos seus canais campeões, né? Como é que foi a jornada desses seus canais aí? E isso a gente É, está quando. falando já, desculpa, mas de que parte do ano? Aham. Você entrou no início do ano Hum, passado, desses canais que deram sim, certo agora. Já é a partir de quando? passou assim, tipo, eu acho que comecei mais ou menos na metade do ano, porque eu demorei 80 vídeos para monetizar ele. Sei. 80 vídeos. Então, e eu consegui monetizar lá para final de setembro, sabe? Sei. Então, eu fui criando, assim, eu excluí o canal, né, aquele segundo canal, que era o mesmo nicho, era a mesma coisa. E eu criei um outro canal, o mesmo nicho, o mesmo nome do canal, tudo igual, assim. Eu só criei um novo porque eu queria começar do zero já tentando fazer certo. Só que nesse de tentar fazer certo, eu ainda fiz muita coisa errada. Por isso que demorou tanto para ele monetizar. Porque eu ainda assim estava resistente na questão da thumbnail, sabe? De modelar a thumbnail. Então eu fazia assim, é que nem eu publiquei lá na comunidade, falando que não adianta você fazer uma thumbnail preta e branca se tá pedindo uma thumbnail colorida, arco-íris, a cor de cor. E era exatamente isso que eu tava fazendo, sabe? Eu tava colocando cores completamente diferentes. Eu tava colocando, tinha uma pessoa na thumb, eu colocava um desenho de uma pessoa, sabe? Não tinha nada a ver, assim, era uma coisa muito diferente. E eu fiz isso durante, assim, uns 60 vídeos mais ou menos, e meu canal não imprimia de jeito nenhum. Então, assim, eu fiquei com um canal com 60 vídeos, não imprimia. Aí eu excluí esse canal, fiz de novo, mais 60 vídeos e não imprimia. Tipo assim, não imprimia nada, era 5 impressões por dia, 30 no máximo, não imprimia. E aí eu falei assim: eu não vou excluir esse canal, porque eu já fiz isso e não deu certo. Eu vou tentar até dar certo. Só que nisso eu já tinha criado um outro canal. E quando eu criei esse segundo canal, eu criei um outro em cima em um outro idioma. Então eu tava com dois ao mesmo tempo, sabe? Postando vídeos diferentes ali em outras línguas. E aí eu comecei a perceber que essa outra língua que eu tava fazendo tava dando uma certa impressão. Então eu foquei mais nesse e deixei esse, que é a minha galinha dos ovos de ouro, de lado, assim. Mas continuei postando, nunca deixei de postar. E eu fui postando, até que chegou perto dos 80 vídeos, mais ou menos, e eu consegui monetizar. Porque eu tinha acertado um vídeo neles. E aí, esse vídeo tinha me trazido mais inscritos e tudo mais. E eu monetizei com 80 e poucos vídeos. Aí foi isso, assim. Ah, caramba, que história. Bom, só de você estar falando dos idiomas, o que está entregando mais, levando mais, eu fico imaginando aqui qual é. Meio aqui. Mas, enfim. Então, esse seu canal aí, o canal que hoje tá, que fez você, né? Hoje em dia está fazendo você viver do YouTube. É então um canal que começou ali aos trancos e barrancos, digamos assim, né? Hum, Depois de 80 vídeos que ele foi monetizar, né? sim, Sendo que durante 60 vídeos não estava entregando nada, né? Estava ainda com não. a estratégia antiga.
E aí você passou Uhum. a ter uma nova estratégia. O que que mudou? O que que você fez diferente para ele começar, então, para ter essa mudança, ele começar a entregar? E você vê, em 20 vídeos ele monetizou, né? Foi até rápido depois da mudança. O que que aconteceu aí? Eu vou falar, nesse período, eu escolhi assim, eu subnichei mais, sabe? Eu comecei a subnichar mais o canal. Então, quando eu vi que um vídeo estava dando bom, eu comecei a focar mais naquele tema. E eu focava mais e mais naquele tema. Então, quando eu consegui monetizar, eu já estava seguindo uma linha já, sabe? Só que depois de monetizar, ainda assim não estava me entregando muito dinheiro, assim, eu não estava conseguindo receber uma quantia significativa, tanto nesse canal quanto no outro, né? O meu outro em francês. O de francês, ele deu melhor, ele se saiu melhor, assim. Aí eu foquei mais nele. Ele eu consegui receber um pouquinho a mais, então por isso que eu fiquei focando nesse canal. Só que ainda assim, tinha alguma coisa ali que estava dando muito errado, sabe? Que eu não estava acertando nesse canal. E foi só quando eu percebi o que eu estava fazendo de errado, né? Que eu consegui receber mais, assim. Consegui recuperar o canal e consegui ter lá uns 30, 40 mil reais, né? Que é o que eu consegui receber, assim. Mas antes ele não estava me pagando nada, estava pagando menos de $1, assim. Tinha dia que eu recebia, sei lá, 36 cents de dólar, né? Então, e ainda assim eu estava fazendo muita coisa errada, eu ainda não tinha ajustado a thumb, eu só tinha ajustado o subnicho, sabe? A thumb ainda estava meio assim, não tava acertando, não tava dando muito bom. Mas tinha um vídeo que outro que dava assim. E eu só não abandonei esse canal, porque esse canal tava me dando pouquíssimo, né? Tipo, menos de $1 é nada, assim, sabe, para um canal. Eu só continuei com esse canal, porque esse canal tinha um RPM muito alto, só por isso. Aí eu falei, cara, se eu recuperar esse canal, se conseguir um pouquinho de visualização que seja, eu vou ganhar muito dinheiro, porque o RPM era muito alto, sabe? E foi por isso, assim, que eu não desisti dele, que eu continuei, fui testando, porque, assim, se o canal tá ruim, para onde que ele vai? Não tem como ficar pior que aquilo, menos que $1, como que fica pior que isso, sabe? Então, o que eu posso fazer é tentar achar um jeito de melhorar ele. Então, eu comecei a, assim, a tentar entender o que que eu podia fazer, né? Tipo assim, será que é uma ideia que eu estou fazendo errado, assim, um tema que eu estou abordando errado? A thumbnail que estava dando ruim? Aí eu comecei a testar a thumbnail. Eu comecei a procurar canais, assim, dentro do meu nicho, né? Dentro do meu subnicho, do meu micro nicho, nichar o máximo possível. A procurar thumbnail que desse resultado. E até que teve um momento que uma thumbnail, ela teve um CTR bom, sabe? Que é o que eu nunca tive no meu canal, assim, tava chegando a quase 10%. E aí acendeu uma luzinha, assim, naquele tipo de thumbnail, e aí eu falei, vou tentar replicar isso, né? E não é só a thumbnail, não é só a imagem da thumbnail, não é só a cor da thumbnail. Principalmente é a ideia, sabe, do vídeo, assim. Porque o título também, sabe? Ideia e título. Porque o CTR é um conjunto, assim, é a thumbnail, é a imagem da thumbnail, é o título que tá na thumbnail, é a ideia do vídeo, porque não adianta você fazer um título muito bom se aquela ideia, aquele conteúdo, as pessoas não querem saber daquele conteúdo, sabe? Então, eu fui atrás disso, assim. E quando deu bom aquele vídeo, eu comecei a replicar. Comecei a achar outros canais, né, para eu modelar, assim. Então, é porque, assim, tem muito canal que mistura muita coisa também. Então, quando você vai achar canais para modelar, você não vai copiar tudo que modelar tudo que aquele canal está fazendo, sabe? Você vai achar o conteúdo que bate com o seu canal. Então, você vai meio que garimpar aquele canal que tá em alta e vai achar aquele conteúdo. Esse conteúdo aqui fala sobre o tema que eu estou abordando no meu canal. Vou pegar para modelar. Ah, esse canal aqui também. E uma coisa que eu fazia muito era usar a aba inicial do YouTube, né? Porque quanto mais você clica nesses vídeos, mais o YouTube vai recomendando esses vídeos para você. Então eu sempre ficava de olho, assim, eu sempre vou passando, 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 olhando, selecionando. E também o que me ajudou demais foi, assim, não fazer um backlog gigantesco. Porque no começo eu fazia, assim, 10 vídeos, sabe? Só que eu tava fazendo tudo errado, ia fazer esses 10 vídeos pra frente, tudo errado. E eu tinha um negócio de que eu tinha postado tudo certinho, assim, sabe? Eu não podia pegar um vídeo de lá e colocar aqui, não. Eu tinha que postar certo.
Era assim, umas coisas que a gente faz, que a gente olha para trás e fica, por que eu fazia isso, sabe? E aí, uma coisa que é muito importante, assim, no começo, não faz um backlog tão grande se você não tem muita noção do que vai dar certo pro seu canal, sabe? Porque senão você vai perder de alavancar ele. Porque é muito importante, assim, você replicar o que tá dando certo, entregar o que o pessoal quer assistir. E é muito legal também, porque no YouTube tem aquela parte, né, de público, que depois de um certo tempo você consegue ver o que eles estão assistindo. Então, ali você consegue tirar ideia, porque às vezes não é um tema que é igual ao seu canal, mas você consegue ver, tá falando desse tema aqui, vou trazer para dentro do tema do meu canal, sabe? Dentro do meu subnicho, assim, para não ficar muito discrepante. Então, eu comecei a fazer isso. E aí, eu encontrei um padrão de thumb que eu comecei a replicar, comecei a fazer, começou a dar bom. E aí só foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu consegui sair de menos de $1 para depois chegar, né, aos $300 por dia, assim. E aí nesse canal já tá me rendendo mais de $10.000, sabe, no mês. Então é um negócio assim que valeu muito a pena. Tipo assim, nunca que eu ia reclamar de ficar todo esse tempo fazendo toda essa, sabe, estudando, errando, acertando, para começar a ganhar isso. Eu passaria mais um ano fazendo isso, sabendo que eu vou conseguir ganhar todo esse dinheiro, sabe? Então, Uau, olha só, um canal que estava rendendo menos de $1, estava ali, né, quieto na dele, cachorro morto. Ela foi lá, eu anotei aqui a palavra trabalho. Você trabalhou, você pesquisou, foi, correu atrás, né? Não é, vou fazer aqui um vídeo sem pensar se você traz, não. Você trabalhou, suou a camisa, por depois de 80 vídeos, né? uhum, E aí, depois de 80 vídeos, ele monetizou, mas começou baixo ali. Você foi, não, vou micronichar, vou subnichar mais, e acertar a thumb aqui, né? O senhor hoje está aí fazendo $300 por dia, mete $10.000 por mês. Bota aí a cotação do dólar hoje. Vamos trazer para baixo a cotação, tá R$ 5,50. Tá mais que isso. Faça umas contas aí. Realmente, Mistério, você é merecedora desse seu sucesso, você trabalhou para isso e esse é apenas o uhum, começo, é apenas o começo. Bom, eu quero entrar agora nas partes mais técnicas, vamos lá, desses seus canais. Primeiro, vou fazer a pergunta aí, se você quiser revelar para a gente, que nicho é esse que você atua hoje em dia? Você falou que começou lá com desenvolvimento pessoal, e esse isso. nicho hoje é qual? É um nicho de espiritualidade. Eu fui Uau. influenciada por aquele Channel Cast da Marina, sabe? Foi quando eu assisti aquele Channel Cast, eu falei, eu vou fazer espiritualidade. E um dos motivos de eu ter penado tanto, tanto, tanto para conseguir monetizar o canal foi porque também eu não tinha muita noção do que tinha nesse nicho, sabe? Então eu não pesquisei muito bem. Então, quando eu comecei a fazer, assim, o YouTube começou a me apresentar aquele monte de coisa e eu fiquei meio tela azul, sabe? Eu não tinha muita noção. Então, eu fui, nossa, eu vi um vídeo lá, 100 mil visualizações em menos de uma semana, vou pegar esse vídeo. Ah, eu vi um vídeo lá, sabe? Então, isso demorou muito, porque eu não tinha conhecimento do tanto de conteúdo que tem, o tanto de subnichos e micronichos, assim. Por isso que é muito importante a gente estudar o canal, tipo, pegar uma semana, pega uma semana, só fica fuçando sobre espiritualidade, que o YouTube vai começar a te recomendar assim, um monte de coisa. E aí você vai selecionar só o tema que você quer fazer. Tipo, não vai para um lado diferente, porque o YouTube vai ficar meio confuso. E aí você vai demorar muito para monetizar, que foi o meu caso, né? Opa, adorei. Realmente é um nicho milionário. Espiritualidade, gosto muito, sou suspeito para falar, também tenho canais nesse nicho. Agora vamos lá. Você tem 4 canais, são de espiritualidade, os 4? Não, eu fiz assim, eu fiz 3 canais de espiritualidade, só que ao invés de eu fazer uma rede de canais para facilitar a minha vida, não, eu quis fazer 3 canais, só que com subnichos e micronichos diferentes, sabe? Então, tipo, um tem um tema, outro tem outro dentro de espiritualidade. Ah, sim, mas é o nicho é espiritualidade, o nichão é Um nicho de espiritualidade. espiritualidade, Ah, sim. show de bola. Então vamos lá. Quero saber assim da sua produção, sua rotina, porque você está aí tendo que administrar 4 canais, né? Uhum. Você posta. Qual é a frequência de postagem desse canal? É todo dia? Todo dia. Eu estava postando todo dia em todos os 3 canais de espiritualidade. Eu tenho outro que é de histórias, que eu quero muito tentar crescer no nicho de histórias também, porque eu acho um nicho muito fácil, assim, de fazer, principalmente o roteiro, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena, assim, ir testando.
Aí eu tô fazendo isso. Eu monetizei esse canal de stories, só que eu ainda não tive resultados muito grandes, assim, porque como aconteceu várias coisas, eu não tô tendo tempo de estudar o nicho. Mas como eu sou ansiosa e já quero já fazer as coisas assim, eu já comecei a lançar logo o canal, e aí eu vou ajustando conforme o tempo. Enfim, aí eu tenho esses três nichos que eu posto todo dia, e o de histórias eu comecei a postar dia sim, dia não. E aí tem um nicho, né, dentro dos três nichos, que eu comecei agora a reduzir um pouco ele, e aí eu tô postando a cada 2 dias. Certo, certo. Você Mas pode dois eu também posto todo dia. dois canais postando todo dia, os outros dois dia Isso. sim, dia não. Muito Uhum. bem. E como é que é a sua rotina de produção hoje em dia? Você, hoje em dia, foca 100% no YouTube, né? Você está 100% do seu tempo aí, quer dizer, do seu tempo não, mas seu trabalho hoje em dia é só YouTube. Como é que é a Uhum. sua rotina de produção? Como é que você distribui esse trabalho durante a semana? Sua produção, você produz um vídeo de cada vez, para produzindo em lote? Quantas horas por dia você trabalha aí nos seus canais? Fala aí pra gente. Eu faço, assim, eu faço primeiro os roteiros num dia, né? Eu já faço os roteiros tudo de uma vez. Aí eu mando pro meu namorado, né? Que eu te falei que ele tá trabalhando comigo. E aí ele faz a parte da narração. Então ele traduz todos os roteiros para mim. Ele faz a narração, que eu ensinei tudo para ele, assim. Tipo, antes da gente fazer essa sociedade, eu comecei a ensinar. Eu falei, amor, vem me ajudar aqui, sabe? Para eu conseguir focar. E foi assim, quando ele começou a me ajudar, que eu tive tempo para pensar no que fazer nesse canal que tá me dando muito dinheiro. Porque nessa época ainda eu não tava ganhando tanto. Mas aí, quando eu tive um tempo mais livre, assim, quando eu fiquei mais de boa, e ele estava me ajudando, eu comecei a pesquisar mais, sabe? A aprofundar mais, a focar mais no tema que eu ia fazer e tal, e pesquisar. Que o que me toma mais tempo nesse canal que eu ganho mais dinheiro, né, é o tema. Assim, eu faço muita pesquisa de tema para tentar entender o que pode viralizar, sabe? Então, ele faz essa parte, né, da narração, tradução, e aí eu passei para ele também as imagens, então ele está fazendo as imagens também. Então eu faço assim, todos os roteiros, mando para ele, ele já faz narração, tradução, imagem. E aí eu faço edição de dois e ele faz a edição de dois canais também. A gente faz tudo no mesmo dia para postar no dia seguinte, porque, como eu te falei, a gente se mudou, então backlog não tem. Aí a gente vai fazendo, a gente está tentando construir o backlog, justamente por isso que eu reduzi um pouco a postagem daquele canal de espiritualidade, sabe? Para a gente ter um tempo a mais. E também porque eu quero criar outros canais, né? Que para replicar esse canal meu que tá dando bom, então eu quero tirar um canal que não tá dando tão bom para colocar o que vai dar melhor, assim, sabe? Não, com certeza. Eu fiquei rindo aqui. Você estava falando porque você falou que tem o seu namorado, que é o seu sócio, né? Inclusive sócio no papel, né? Você estava falando comigo em off. Sim. E aí você falou, ah, não, porque eu passo o meu namorado, eu dou para o meu namorado para ele fazer imagem, para ele fazer tradução, para ele fazer áudio. Eu falei, isso não é um sócio, isso é um estagiário. Tô brincando, tô Basicamente isso. brincando. Tô brincando. É, não podia perder essa piada. Mas, cara, muito bom, né? Quando a gente tem alguém assim, poxa, um namorado, um marido, uma esposa que tá com a gente, né, no projeto. Cara, isso Uhum. realmente é muito acelerador, muito motivador. Eu já entrevistei casais aqui que também estão juntos. Cara, me dá muita alegria ver as pessoas juntas no mesmo propósito, né? Isso engrandece muito o casal. E com certeza, casal que trabalha junto, cresce junto e é só bola de neve positiva daí para Sim. frente. Muito bem, você me deu então sua frequência, você me deu a sua rotina de produção, certo? E agora eu quero saber de ferramentas aí. O que que você usa de ferramentas para trabalhar nesses seus canais? O que que você usa para fazer imagem, para fazer áudio? Qual é a que você usa para roteiro, para fazer thumb? Eu uso principalmente o GPT. O GPT faz tudo para mim. E então eu faço o roteiro no GPT, eu faço as imagens no GPT, eu faço a narração no GPT, eu faço as imagens da minha thumb no GPT, e aí eu pego e finalizo no Canva. Então eu tenho GPT, eu tenho dois GPTs, né, para gerar as imagens, porque tem aquele limite, e aí eu paguei dois. E aí eu faço no Canva também, pago o Canva, pago o CapCut, porque o CapCut é a ferramenta mais fácil e prática que tem para fazer as coisas. Eu também uso o Trello, porque como a gente quer expandir a equipe, né, trazer gente para trabalhar e criar mais canais, então eu achei melhor a gente já começar, porque eu ensinei tudo para ele, assim, e fui passando no Trello, sabe? Tipo, que nem trabalho de equipe, você vai lá, joga no Trello,
Aí a pessoa vai lá, tem uma atividade aqui, vou fazer. É bem assim, eu falei. Aí, tipo, eu nem aviso ele, falo, amor, olha lá no Trello, se tiver alguma coisa, você faz. Aí a gente tá meio que aprendendo a mexer no Trello para fazer isso, justamente com as outras pessoas, né? Porque fica muito mais fácil na organização. E eu gosto muito, assim, de manter tudo muito organizado, porque, principalmente, até vou contar um episódio que, quando eu monetizei o meu canal, que é o canal da Galinha dos Ovos de Ouro, eu monetizei e aí o que aconteceu, né? Demorei 80 vídeos, todo aquele tempo para monetizar, e aí deu conteúdo reutilizado. Aí eu tive que gravar o bendito vídeo pro YouTube para poder justificar e falar que não, meu filho, eu tô fazendo aqui do zero, tudo do zero. E é muito bom você ter tudo organizado para fazer essa gravação, porque aí eles veem toda a sua pasta. Eu mostrei todas as minhas pastas. Eu falei, eu tenho desde quando eu comecei a criar o primeiro vídeo até o final, assim, tinha tudo. Tinha no Canva também, então a organização é muito importante. Eu também uso o Notion, sabe? Para organizar assim meio que uma parte mais pessoal minha, porque eu gosto de ir criando no Notion e aí o que eu vou criando, vou jogando o roteiro lá para ficar salvo. Aí depois eu jogo lá no Trello para passar pro meu namorado fazer, né? E eu acho que é isso. Eu uso só essas ferramentas mesmo. Bom, muito bom. CapCut, então, para editar. GPT, Uhum. então, você faz praticamente 80% do GPT, pelo que percebi, né? Na Sim. roteiro, imagem, Narração também. narração, título. E o outro foi o Canva, né? Para fazer thumb Sim. também. Você usou o Canva para Para montar finalizar. a thumb. Muito bom. Isso. Pacote básico, então. Sim. CapCut, Canva e GPT. E aí, na sua organização, Isso. você usa o Trello e o Notion para a questão Isso. de organização aí da sua agora empresa, né? Agora a gente está falando, Uhum. pensando em tudo como empresa. Muito bom. Olha, agora eu quero que você passe para a gente, até para concluir essa parte das técnicas, manda uma dica técnica para a galera aí, algo que para você fez a diferença, algo até que você às vezes desenvolveu aí ao longo desse seu trabalho, porque você trabalhou. Uma dica Uhum. técnica aí que te ajuda, te ajudou, quando você começou a implementar, fez alguma diferença, manda para a galera aí. Olha, eu vou falar para vocês assim, que o que me ajudou bastante foi técnico. Você tem que trabalhar um prompt e deixar o seu prompt perfeito para fazer o roteiro, para facilitar a sua vida, sabe? Tipo, o prompt é muito importante, porque senão você fica lá matutando o roteiro e não consegue fazer um bom roteiro. E isso vocês conseguem, assim, tem muita gente que compartilha prompt lá na comunidade. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, na lupinha, digitava prompt, e aí eu lia todos os prompts que o pessoal compartilhava, e eu fui criando o meu a partir dali, sabe? Então, eu fui pegando um pouco dali, um pouco daqui, um pouco de lá, de cá, e eu fui criando, usei aquele da Hannah também, e usei o da Gi, que a Gi fez um vídeo gravando aquele vídeo de história, sabe? Eu usei parte do prompt dela também, porque aquilo ali é muito bom. Então, prompt tem que estar muito bem elaborado para facilitar a vida. A thumb, um detalhe técnico da thumb, assim, eu percebi que no meu nicho, né, no caso, porque cada nicho tem o seu padrão, né? Então, no meu nicho deu certo, no meu canal deu certo, eu criar um padrão de thumb, então eu sempre sigo aquele padrão, eu nunca mudo, sempre tem aquelas imagens, não aquelas imagens, mas assim, aquela organização, por assim dizer, sabe? E aí, um título muito impactante. Aquele título vai chamar a atenção da pessoa. Na minha thumb, o principal, assim, não é nem as imagens da thumb, é o título, sabe? Que tá na thumb, assim. E também tem uma coisa que no CapCut, para facilitar a vida, assim, na questão de edição, deixar o template pronto, que é aquele negócio de você só jogar as imagens e já substituir, você só faz o negocinho ali, pronto, tá ótimo. Basicamente isso, sabe? E de resto, assim, vocês vão aprendendo, mas quanto mais otimizar, melhor fica, porque isso facilita muito, assim, na hora da produção. Olha aí, gente, eu pedi uma dica técnica, a Michelle veio com várias. Ela não entregou só o ouro, entregou o ouro, a prata e o bronze aqui transbordando aqui com a gente. Não é à toa que você tem os resultados que você tem. Muito bem, gostei de saber então nessa parte mais a fundo da sua produção, dos seus canais. Agora eu quero saber da Michelle, né, da empresa, da sua empresa aí, da sua rede de canais, daqui para frente, né? O que que você pensa? Onde você quer estar daqui a 6 meses, um ano? Você já disse que até já organiza seu processo aí, né, com Trello, Notion, para poder ir delegando. Você quer trazer agora colaboradores para poder alavancar
os seus canais. Então, quais são suas perspectivas para daqui a 6 meses, um ano dentro do YouTube? É crescer mais canal? É fortalecer os que você já tem? Divide aí com a gente. Olha, eu quero muito, sim, até o final do ano, primeira coisa, entrar pro Gold. Porque o meu primeiro plano, a meta, assim, é Gold, sabe? Porque eu sei que ali tem muito ouro para eu ter esse tato de contratar gente, de saber como lidar com essa contratação, contrato e tal, sabe? Como escolher as pessoas e tudo mais, porque eu não tenho assim, ó, zero noção disso. Não sei nem por onde começar. Então, acho que o Gold vai abrir, vai me dar essa luz, assim, sabe? E entrar pro Gold, quero. A gente quer contratar até o final do ano, pelo menos uma pessoa para ajudar com edição, que é uma coisa assim que só joga para a pessoa grava um vídeo explicando como é que faz, a pessoa já sabe fazer. Aí, essa parte da edição, a parte de narração também, né? Essa questão de tradução e tal, são os mais fáceis. E aí a gente fica com a parte da thumbnail e de pesquisar o roteiro, assim, de pesquisar a ideia e tudo mais, que isso eu acho muito importante para passar para alguém, assim, logo de cara, sabe, no começo. E até o final do ano, a meta é pelo menos estar ganhando uns 100 mil por mês, assim, sabe? Porque eu tenho muito, assim, a meta e o sonho de comprar uma casa para meu pai até esse final de ano. Então, eu quero ter esse dinheiro até lá, porque até o final do ano, meu pai vai estar lá escolhendo a casinha dele, sabe? Então, é essa a meta para esse ano. Boa, já estamos começando a manifestá-la aqui. E, bom, tem uma tradição aqui, né? Sempre que o podcast, o Channelscast do convidado vai ao ar, surpresas boas acontecem no canal. Nunca erra, sempre acontece isso. Então, é o karma positivo já andando aí. Então, com certeza, a casa do seu pai aí, já para o final do ano, já está começando a se manifestar. Você conversando aqui comigo, me veio duas coisas na minha cabeça agora, que eu quero saber, curiosidade minha. Você então está fazendo aí US$ 10.000 com esses canais no mês. Mas o dinheiro que você está fazendo, ele está vindo só de AdSense ou você chegou a adicionar alguma camada de monetização? Tipo, está vendendo alguma coisa? Não, não estou vendendo e-books, mas é o plano também, até para o final do ano, esqueci de falar. Só que eu coloquei, eu ativei aquele botãozinho lá, valeu demais, sabe? Então tem bastante doação, assim, contribuição do pessoal. E eu também coloquei aquele link de pagar o cafezinho. Então o pessoal, eles sempre estão fazendo a contribuição também. Eu recebo, assim, tipo, eu acho que, sei lá, mês passado eu recebi quase 1.000 mais ou menos. Aí esse mês também foi mais ou menos esse tanto. É em dólar, então a pessoa paga US$ 20 e é um monte de dinheiro, sabe? Vale super a pena, assim, você colocar. Então eu coloquei um para cada canal. Cada linkzinho tem o nome do meu canal para a pessoa clicar lá e fazer a contribuição dela. Esse que eu uso. Você vê, coisa simples, né? E já dá aumento no faturamento. Os links do café, qual? É o Buy Me a Coffee ou é o Ko-Fi? Ou é os É o dois? Ko-Fi. É o Ko-Fi. O Ko-Fi. O Buy Me a Coffee Uhum. parou de pagar para o Brasil dos tempos para cá, não sei por É, quê. eu É. achei, eu não consegui usar esse, aí eu usei muito, que eu vi lá. Ko-Fi, para quem está nos ouvindo, é Ko-Fi, né? Isso. Ko-Fi.com. Aham. É uma forma aí de mais monetizar o seu canal. Muito bem, Michele. Você falou também do Gold, né? A Marina está lá no Gold, super ativa lá no Gold aí. Então, super Eu bem-vindo. sei. Vou até falar com ela quando acabar aqui, mandar sua Michele aqui, falou super bem de você e tal. Ela é muito gente fina. Ah, a É, Mari é muita inspiração. Eu até tinha chamado ela quando ela gravou o Channel Sketch, só que eu fiquei assim meio com receio, porque eu sei que muita gente chama tudo de uma vez, eu não queria, né, atrapalhar ela, porque é muita gente mesmo. Então, mas a Mari, assim, eu acho que eu assisti o Channel Sketch dela mais de 5 vezes. Eu tava lá, sempre assistindo, assim, porque cada vez que eu assistia, eu me tocava de alguma coisa que eu não tinha me ligado antes, sabe? Então é muito bom, assim. realmente a Mari é muito especial e realmente sempre que a gente escuta, né, o episódio mais uma vez, sempre vem um insight novo, né? Isso é que é o mais bizarro. Sim. Como é que pode, né? Muito bem, Michele, eu quero fazer agora uma coisa divertida. Eu quero fazer um ping-pong com você. Vou falar algumas coisas aqui que você responde com uma palavra que vem na sua cabeça. Topa? Top. Então vamos lá. Michele Andrade, um nicho do coração. Não necessariamente é um nicho que você faz, é um nicho seu do coração que você gosta. Ah, espiritualidade, não tem como não. Boa, boa. Um nicho que você nunca faria, seria o nicho de Ah, curiosidade. curiosidades. Agora o cara Curiosi- fica bravo comigo.
Nada, nada. É como você falou antes, né? Até pegar esse ponto. Você tem que gostar do processo. Gostar do processo é diferente de gostar do nicho, né? Às vezes você gosta de consumir, mas produzir. É Sim, interessante isso. Então fica mais um insight para a galera aí. Um sonho. comprar a casa do meu pai até o final do ano. Esse aí já tá, a metade já tá meio caminho Uhum. andado. Um mentor. Pode falar dois? Pode, pode. Pode. Então, é meu pai, em primeiro lugar, porque meu pai, assim, ele me ensinou muita coisa e ele tem uma mentalidade, apesar de ganhar, né, o salário mínimo dele, que ele ganhou a vida toda, ele sempre foi uma pessoa que guardou muito dinheiro também, então ele tem uma mentalidade rica, sabe? Ele teve o salário mínimo, mas ele tem a mentalidade rica, o espírito rico. Então, ele me ensinou muita coisa, assim. E eu sou muito grata por ter ele na minha vida. Por isso que eu quero muito dar esse conforto para ele, que agora que ele conseguiu se aposentar, então ele precisa disso, sabe? De uma casa, um conforto, viver assim mais uns 30, 40 anos né, de uma forma confortável mesmo. E é isso. Bom, com certeza só vai vir coisas boas daí para Ah, e frente. você perguntou mentor, né? O mentor é meu pai e o Cássio. O Cássio é o meu mentor também. Pô, O Cassiano. Cássio eu acompanho tudo que ele faz. Qual é o nome do seu pai? É João. Mandar um beijo aí pro João, a galera aqui, energia positiva da Channels aí, seu João. Isso aí. Vamos lá. Uma thumbnail boa é uma thumbnail Bem modelada. bem modelada, gostei. E agora a pergunta que eu mais gosto. O que que você prefere? Cinco canais te rendendo 10 mil por mês ou um canal te rendendo 35 mil por mês? Pensa bem. Eu prefiro 5 canais, porque se um para de render um pouco, o outro vai me dar mais dinheiro, aí o outro oscila, o outro fica bem. E assim vou levando a minha renda, pelo menos ter uma diversificação, uma segurança de que eu não vou perder tudo no mês, depois eu vou recuperar, sei lá, sabe? Eu sempre vou ter uma segurança de que algum canal ali vai estar me dando um dinheirinho. Interessante, muito bom. E, bom, o que que a Michelle de hoje falaria para a Michelle lá de um ano atrás, que estava entrando na Channels? Se assim, você hoje sabe que deu certo, né? Qual é a frase que você falaria para ela? Eu falaria, nossa, eu falaria a mesma coisa que eu sempre pensei, assim, não desistir, sabe? Porque se você acredita, continua fazendo até dar certo. Não tem uma outra opção, assim, não tem uma opção B. Então, não desista. Vai dar certo. Eu falaria assim, continua porque você vai conseguir até o final do ano, você vai monetizar o seu canal. Olha, você botou até a data, até o final do ano, vou lançar o canal. Muito bem. E bom, Michele, você sabe que a gente tem dentro da nossa comunidade, inclusive no momento que a gente está gravando aqui, ela está ativa com o nosso time de suporte lá, né? De 9 às 6 da noite, nosso time de suporte fica ativo, respondendo as perguntas da galera, tirando as dúvidas. E a gente tem várias salas na nossa comunidade, né? Sala de conquistas, sala de geral, sala do thumbnail, sala de salto quântico. E eu gosto muito da sala de salto quântico, porque você tem sempre muitos insights lá legais para gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente agora, ou que já começou a jornada do YouTube e ainda não teve resultados, ou que está pensando ainda em colocar o pezinho nesse universo de YouTube, mas ainda não teve a coragem. Essa mensagem vai chegar para todo mundo vai receber essa notificação. E vai ser uma mensagem que vai realmente abrir portas, abrir caminhos, clarear a mente. Que mensagem você deixaria para essa galera? Eu falaria que eu acho que eu já falei algumas vezes sobre isso, e eu acho que foi uma live que o Cass estava falando, sabe, sobre ter medo, assim. Porque quando a gente tem medo, a gente fica. A gente se meio que se priva daquele ganho, sabe? A gente se priva do sucesso. A gente fica recluso, a gente se esconde, e a gente não quer passar por aquilo, porque a gente tem medo. Tem medo de ganhar dinheiro. Porque quem nunca teve uma família que ganhou muito dinheiro, você não sabe como que é ganhar muito dinheiro. Então você tem medo daquela responsabilidade, sabe? Porque tem responsabilidade quando se ganha muito dinheiro. Então eu até estava lembrando de uma frase, porque ontem eu fiquei pensando sobre isso, né? O que que eu vou falar? E aí me veio na cabeça assim uma frase de um filme que eu assisti lá em 2004. Quem assistiu esse filme vai saber, que fala assim: nunca deixe o medo de errar impedir que você jogue. Então, tipo assim, nunca deixe o medo te travar, sabe? Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Eu tava morrendo de medo de estar aqui. Então, eu vim com medo mesmo, porque é uma coisa que eu queria fazer, sabe? Era um sonho estar aqui com vocês. Era um sonho poder estar aqui e agradecer por tudo que o Cass fez para mim, por tudo que a Chanios fez para mim, sabe? Porque a transformação que ele faz na vida das pessoas é assim,
eu acho que ele não consegue ter a dimensão do quão grande é essa transformação. Eu acho que ele não consegue, porque tem muita gente assim que fala, ah, ele tá vendendo curso, que não sei o que tem. Mas, gente, se ele não tivesse vendendo curso, eu não teria comprado o curso, sabe? Eu não estaria aqui. Então, agradece por ele estar vendendo o curso, porque se não tem curso para você fazer, você não vai conseguir aprender o que ele tem para te ensinar, sabe? E o dinheiro tem que entrar para ele. Como é que ele vai pagar os funcionários? Como é que ele vai pagar o pessoal do suporte, entendeu? Então, assim, eu sou muito grata mesmo. E é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que colocar na cabeça. Tem que ser grato por estar ali na comunidade. Tem que ficar na comunidade também. Acompanhe a comunidade, acompanhe o Discord. Eu acho que tem muita gente que não participa daqueles encontros do Discord, sabe? E é muito importante. Ali eu aprendi muita coisa que até não tá gravado no curso, porque são alunos falando, dando dica, dando um monte de coisa, assim. E eu acho muito importante. Foi assim, o que me ajudou demais. Às vezes eu tava super desmotivada, tava para baixo e tinha um encontro naquele dia. E eu ficava assim muito feliz, muito animada, me animava demais. Então é isso. Nunca deixe o medo de errar impedir que você jogue. Vai com medo mesmo. E assim, gente, o tempo passa para todo mundo. Até quando vocês vão ficar esperando, sabe? O tempo chegar para vocês. Vocês não sabem o dia de amanhã, sabe? Eu não sei o dia de amanhã. E, assim, uma coisa que eu até queria compartilhar, porque eu acho importante falar isso. A gente fica esperando o tempo passar, assim, a gente fica, depois eu faço, depois eu consigo as coisas. Só que até quanto tempo você vai esperar para mudar a vida da sua mãe, para mudar a vida dos seus filhos e tudo mais? Eu não tenho mais a minha mãe aqui comigo, então eu não consigo mais dar o conforto para ela, mas eu consigo dar o conforto pro meu pai, sabe? Então, se você começar agora, não amanhã, agora, você vai conseguir também. Não deixar aquele famoso clichê, assim, não deixa para fazer amanhã, você pode fazer hoje, agora, entendeu? Essa é a minha dica que eu tenho para vocês. Que eu não quero que vocês desistam. Eu vejo muita gente que está ali prestes a desistir também. Gente que fica na dúvida se quer entrar ou não. Tipo, não fica pensando muito. Se você quer, entra, dá um jeito e entra e faz acontecer, sabe? Porque eu tô aqui para provar para vocês que dá certo, dá certo. Vocês vão conseguir ganhar muito dinheiro e mudar a vida de vocês também, assim como eu consegui mudar a minha. Eu queria muito, muito, muito agradecer o Cássio, porque ele foi muito importante mesmo. Todas as palavras, tudo, sabe? Ele fez a mudança completa, assim. Mudança de mentalidade, mudança de espírito, mudança até, assim, corpo, sabe? Porque eu até tava te falando, eu vou compartilhar aqui também, que graças ao dinheiro da Channels eu consegui pagar uma clínica, pagar uma consulta particular para mim, porque eu descobri um nódulo, né, na mama. E, cara, é horrível isso, porque a minha mãe, ela faleceu de câncer. Então eu sei como é que é você ter um câncer, sabe? Eu acompanhei isso. E a minha mãe fez todo o processo pelo SUS. Então, gente, ir pro SUS, assim, é uma experiência muito difícil, porque você tem que ir no hospital, você tem que ficar esperando as pessoas e suga toda a sua energia, sabe? Eu não queria passar por isso. Então, quando eu recebi o dinheiro da Channels, não, do YouTube, né? No caso, recebi o dinheiro do YouTube e consegui pagar o exame, assim, foi, cara, é qualidade de vida isso, sabe? Você conseguir pagar um exame para você, conseguir ir lá fazer o exame na clínica, só você, e não ter que ficar esperando aquele tempão. A minha amiga, ela demorou 6 meses para poder fazer uma biópsia. Gente, 6 meses. Eu fiz em uma semana pagando uma clínica, sabe? Então é muito importante isso, é qualidade de vida mesmo, assim, é você cuidar da sua saúde quando você tem dinheiro. YouTube, ele dá muito dinheiro, então corre atrás, não espera para amanhã, sabe? Faz hoje mesmo. Era isso que eu queria compartilhar assim, com vocês, deixar essa mensagem para, quem sabe, inspirar você não desistir e você também já começar logo o seu canal e fazer dar certo. Uau, Michele, que depoimento, hein? Caraca. Deixa eu respirar um pouco, calma aí. É isso aí, olha só, gente. Inspirador, motivação, depoimento da Michele aqui. Quero só agradecer. Inclusive, quem chegou até aqui, vamos anotar essa frase que a Michele disse, ó. Nunca deixe o medo de errar impedir que você jogue. Frase poderosa aí, comenta aqui embaixo, você que chegou até aqui, meu amigo e minha amiga. E já vou deixar o convite também para você fazer parte da nossa comunidade da Channels, link aqui, ó, no primeiro comentário fixado, clica, conversa com a gente, tira todas as suas dúvidas. A gente com certeza vai ter o melhor direcionamento para você. E se você entrar na nossa comunidade, será muito bem acolhido. Vai ter eu lá, a Michelle está lá também. Você vai poder conversar com a gente.
E é isso aí. Minha amiga Michele, muito obrigado por você ter aqui transbordado com a gente, transbordado para a gente, assim, não só a sua história de vida, frases de motivação, a sua rotina atual, né, a sua história de superação, né? Eu estou muito feliz de ter gravado com você esse episódio. Eu estava já querendo. Eu mesmo estava na expectativa de gravar esse episódio, porque, como eu te falei antes em off, agora fala aqui em público, você é uma menina, uma mulher, né? Menina, no modo carinhoso de falar, que está sempre engajada lá na nossa comunidade, na Channels, nas nossas lives também, você sempre está marcando presença, você está sempre reagindo lá às conquistas da galera, isso faz muita diferença, né? Então, você é uma pessoa querida não só pelos nossos colegas alunos, mas como o nosso time, nossa equipe da Channels também. Saiba disso. E a gente vai estar sempre aqui para você, de portas abertas, tá? Você daqui a pouco entrando no Gold também, vai estar mais por dentro ainda dos nossos bastidores aqui, né? Se é que existe algum bastidor. E estamos só muito gratos, gratidão por você ter confiado na gente, por você ter transbordado aqui, tá bom, minha amiga? E meus amigos e minhas amigas que ficaram até aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.